Oi, bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje, então, nós vamos acompanhar a chegada de Esdras e da comitiva de israelitas que estavam voltando ao lar. Sabe que quando eu acompanhei a leitura essa semana, gente, não voltaram muitos não, viu? Todo esforço, né, de Esdras, todo empenho, mas alguns preferiram ainda ficar lá, né, com suas casas, suas construções, apegados aos seus bens, e não se preocuparam com a vida espiritual. Puxa vida, essa semana é semana de a gente pensar em reforma de vida, né? Reforma de vida prática, reforma de vida com Deus, sabe? Porque tudo se vai nessa vida. E a única coisa que vai ficar e para a eternidade é o nosso caráter, né? Nosso contato com Deus mesmo. Dar mais tempo para Ele, conversarmos mais com o nosso Pai que nos protege no dia a dia, que dá bênçãos, não é? Tantas coisas Ele nos dá o alimento, dá a provisão. Claro que nesse mundo teríamos lutas e dificuldades. Quem disse que não? Isso existe, isso é real para filhos de Deus e aqueles que não são. É pior ainda a situação, né? Então Deus mostra o seu carinho por nós, o seu cuidado. E aí chega o povo lá em Jerusalém protegidos pela mão de Deus. Nada lhes aconteceu durante o caminho. Não sei o que Deus fez com aqueles inimigos que Esdras foi avisado que estavam à espreita para acabar com o povo. Uma coisa eu sei, eles foram protegidos pela mão do onipotente Deus, e o Deus de Esdras é o seu e o meu. E Ele nos protege, Ele nos guarda, né? E Ele nos livra do mal tantas vezes. Se a gente abrisse os nossos olhos, nós veríamos o quanto anjos estão a nos proteger, a nos guardar de coisas que a gente vai passando e nem imagina que teria de acontecer de mal, né? E Deus nos protege. Protege a gente no caminho da vida, na estrada que trilhamos no nosso dia a dia. E ali o povo chega todo, né? Depois de 4 meses de viagem. Imagina você, 4 meses viajando. Claro que os recursos, né? O transporte era bem diferente e tal, mas pensa aí, 4 meses de viagem, querendo tomar um banho de chuveiro, né? Deitar numa cama, não na tenda, não sei, acho que não tinha nada disso, mas uma coisa eu sei, é muito bom chegar em casa. Você já chegou assim de um dia de trabalho ou de uma viagem? É gostoso, não é? Voltar para casa. Eu gosto muito de estar em casa, sabe? Então eu fico imaginando, ai que delícia, né? Voltar ao lar, o lar dos seus antepassados, o lar dos seus familiares, o lar onde Deus era invocado, sem influência pagã, errada. Mas aí quando chegam eles todos felizes, né, contentes, eles já começam a fazer o que o rei tinha ordenado. Inclusive, Deus tinha abençoado para que isso acontecesse, né? Eles começam já a colocar o dinheiro, né, os vasos de ouro enviados, todas as coisas no templo, começam a utilizar, né, o recurso que foi dado. E esse recurso que foi repassado, gente, eu achei interessante. A Bíblia, a observação nessa semana, diz que foi para homens que foram provados se eram honestos ou não. Olha aí, hein? A questão financeira, os recursos. A sociedade com pessoas que não são honestas financeiramente, a gente está aí em períodos pré-eleições, não é? E eu fico impressionada de ver pessoas que comprovadamente tiraram dinheiro do povo e ainda são reeleitas pelo povo. É uma coisa que não dá para entender isso, entendeu? A corrupção comprovada e gente vota novamente, né? Olha só, naquela época Deus já orientou Esdras, ele buscou de Deus orientação nesse sentido. Eu não sei se ele testou pesquisando sobre a vida dessas pessoas ou se ele fez um teste mesmo para ver se eram honestos ou não. Mas uma coisa eu sei, que Deus o instruiu nessa escolha de homens honestos para lidarem com o dinheiro que foi dado pelo rei. Deus deseja honestidade em nossas finanças, hein? Pense com cuidado nisso.
há uma luta, e quando você é desonesto com recursos financeiros ou conhece uma pessoa que é desonesta, há uma luta espiritual. Porque se você não é honesto com o que Deus te dá na mão, né, ou desvia, ou busca ilicitamente, né, de forma corrupta, seja de um jeito ou de outro, né, você dá espaço, o ser humano, você não, que houve adolescente, espero que pela graça de Deus, você não seja uma pessoa desonesta com os recursos que Deus lhe dá, né, mas assim, você, ser humano que faz isso, você passa a dar autoridade para que Satanás lidere as suas finanças, os seus investimentos, né? Então, por isso que Deus fala, olha, presta atenção, eu estou te dando, seja qual for a quantidade de recurso, né? Eu estou lhe entregando na mão para você ser mordomo e para ser honesto com aquilo que eu te entrego, né? Então, foi feito esse teste com vários homens, tá? Para a administração dos recursos, né? Quem dera hoje, se fizesse testes, sérios testes nesse sentido, análise da vida, no dia a dia, no comércio, todas as coisas, que Deus nos ajude nessa honestidade financeira. É muito sério esse quesito, e aliás, muita gente, né, pela ganância, não se contenta com o que Deus entrega nas mãos, e aí, custe o que custar, busca recursos financeiros de formas desonestas. Deus nos livre de tal coisa, viu? Mas vale ter a alma com Deus, a vida com Deus, uma consciência limpa do que qualquer dinheiro nessa vida. E aí eles chegam felizes da vida lá, né? E recebem uma notícia. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre essa notícia que Esdras recebeu, que fez ele ficar com vergonha, gente. Eu nunca tinha lido que alguém ficou com vergonha de falar com Deus a ponto de ficar corado o rosto. Sabe quando a pessoa fica vermelhinha assim, quando ela fica sem graça? Isso aconteceu com Esdras. Mas a gente vai entender o que deixou Esdras desse jeito. Triste, chateado, envergonhado, não quis nem comer, foi um jejum de tristeza esse daqui. Mas eles tomam uma atitude, inclusive, né, com o que aconteceu. É interessante isso, né? Você reconhecer algo e tomar atitude. O que será que ocorreu? Amanhã a gente conclui o estudo sobre a história de Esdras e o povo que retornou para Jerusalém. Convido a você então a orar comigo agora. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada pelos teus cuidados, pelas responsabilidades que o Senhor entrega nas nossas mãos e que sejamos mordomos fiéis, Senhor, com aquilo que o Senhor nos dá. Que a gente tire essa ansiedade do coração de não se conformar com os recursos que vêm de tuas mãos e a gente entregue cada dinheirinho que o Senhor colocar para que seja exaltado o teu nome e realmente investido em boas coisas, em bons negócios, como fizeram os israelitas no passado, instruídos por ti. Guarda os teus filhos nesse sentido. Peço especialmente na questão de honestidade financeira, como foi o exemplo desses homens líderes responsáveis no passado. Guarda-nos para isso, Senhor. É o que te pedimos e pelos recursos a nós dados, meu Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas e que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.